Pessoal, tudo jóia? Primeiramente, eu quero me apresentar aqui, me autodescrever. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos baixos e escuros, talvez um pouquinho escuros. Estou usando camisa preta e estou aqui no antigo quarto que eu transformei em escritório na minha casa. Esse aqui é o meu sinal em Libras, que é o sinal de Ronaldo Tenório. Dedos cruzados passando por cima do topete. Eu quero começar falando um pouco do tema de hoje, né, que é futuro, e muito se fala sobre o futuro das tecnologias, o futuro da acessibilidade, e eu quero voltar atrás, há pouco mais de uma década, quando eu tive a ideia da Rentalk, lá em 2008, onde eu imaginava um futuro que pudesse ser muito mais inclusivo, mais acessível, unindo duas paixões que eu tinha, que era a tecnologia e a comunicação. E daí a minha visão de futuro era que o mundo tivesse muito mais oportunidades, que as pessoas tivessem mais acesso, mais direito à informação, mais proximidade com as outras, independente da deficiência, da diversidade que ela faça parte. E lá naquele momento eu percebi que era mais de 1 bilhão de pessoas que tinham algum tipo de deficiência. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde e que mostra o quão diverso é o nosso planeta, né? E quantas pessoas, de fato, talvez precisavam de tecnologias assistivas para poderem realizar as suas atividades, muitas vezes super simples diariamente. Então, eu fiquei bastante intrigado, fiquei pensando, será que ninguém pensou em resolver problemas para pessoas com deficiência em alta escala, com tecnologia de ponta? Como é que está sendo esse mercado? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso contribuir para que a gente possa tornar o mundo um pouco mais acessível? E uma coisa que nós percebemos é que a maioria das pessoas não se prepararam para tornar os seus ambientes, as suas interfaces cada vez mais acessíveis, né? Acessibilidade dificilmente era pensado no dia zero dos projetos, né? Então, foi construído cidades, foi construído a web, e de uma forma que a gente não pensou na acessibilidade. E como reverter isso, né? Então, eu fui começar a investigar, e nessa busca por um futuro mais acessível, por um mundo muito mais diverso, eu percebi que existia essa grande barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. E essa barreira era gigantesca, e por meio da tecnologia eu tive aquela vontade de dizer, cara, eu quero fazer essa diferença, eu quero fazer algo que possa impactar a vida dessas pessoas. E foi daí que surgiu justamente a ideia, lá em 2008, que tornou realidade 4 anos depois, que começou basicamente, né, como muitos de vocês já sabem, pelo aplicativo, pelo Hugo, que é o nosso tradutor virtual 3D, e no aplicativo as pessoas começaram a digitar frases, a falar algo, e o Hugo traduzia em tempo real. Ao longo desse tempo, a gente foi evoluindo com as nossas tecnologias, melhorando a qualidade de tradução, até que chegamos no plugin para sites, onde hoje a gente está em centenas de sites traduzindo esse conteúdo automaticamente, não só com o Hugo mas também com a Maia, que é a nossa tradutora virtual, que está colaborando aí com o Hugo para tornar o ambiente web cada vez mais acessível. E ao longo desse tempo, a gente veio trabalhando fortemente no avanço dessas tecnologias, percebendo que os ambientes precisavam estar cada vez mais acessíveis. E essa foi uma grande contribuição que a gente trouxe, né? O aplicativo tem mais de 4,5 milhões de downloads atualmente e está colaborando com milhões de pessoas para aproximá-las através da comunicação. E um dado que talvez vocês não sabem, né, obviamente, mas que a gente se orgulha bastante, é de ter alcançado a casa de 1,5 bilhão de palavras traduzidas. Então, por trás de todas essas traduções, por trás do aplicativo, do plugin, a gente está conseguindo impactar milhões de pessoas para elas se aproximarem através da tecnologia e da comunicação. E
voltando lá atrás, no que eu falei no começo, sobre futuro. O que é que diferencia, talvez, a nossa missão lá atrás, em 2012, quando a Rental começou a surgir ali para o mundo, para hoje, 2021? Basicamente, a missão é a mesma: continuar quebrando as barreiras de tecnologia, de comunicação, fazer com que as pessoas se aproximem com o uso dessas ferramentas tecnológicas. E a diferença de lá para cá, basicamente, é o que a tecnologia nos proporciona hoje, o que a inteligência artificial nos proporciona, que antigamente a gente percebia que talvez era impossível de realizar. Então, através dessas iniciativas que a gente criou, com o uso desses recursos tecnológicos, a gente pode propiciar um futuro cada vez melhor para a comunidade surda, para os familiares de ouvintes, para pessoas que querem aprender língua de sinais. E eu me orgulho muito de tudo isso, e eu também sei que esse capítulo, né, de mais de uma década, desde a ideia até hoje, ele é apenas um dos grandes capítulos que a gente vai construir daqui para frente com o uso dessas ferramentas tecnológicas. Então, o futuro tem que ser plantado agora, a mudança tem que ser feita agora, o conteúdo na web tem que ser refeito, precisa ser repensado, e os novos conteúdos que são produzidos precisam colocar acessibilidade na conta, né? Então, é esse apelo que eu sempre faço para que a gente consiga usufruir do que a tecnologia tem de tão grandioso para poder ajudar as pessoas a se relacionarem, a terem mais acesso, a terem mais informações. E falando em futuro, eu quero aproveitar aqui e passar a bola para o Tadeu Luz, que é nosso diretor de inteligência artificial, e vai apresentar duas grandes novidades que a gente tem aqui para falar para todos vocês, que a partir de agora isso vai ficar espalhado para o mundo todo, e é o início de um próximo grande capítulo que a gente está construindo juntos. Eu quero agradecer aqui, obrigado, e chamar o meu querido Tadeu. Obrigado, Ronaldo. Então, vamos lá. Meu nome é Tadeu, eu sou diretor de inteligência artificial aqui da Rentalk. Eu sou branco, tenho uma barba mais ou menos medinha. Tenho cabelo preto, estou com a camisa preta, estou aqui no meu escritório, no meu home office, e atrás dá para ver algumas coisas assim do que eu gosto de fazer, né? Tem tinta, pincel, impressora 3D, miniatura, tem alguns desenhos de projetos, certo? Relacionados à inteligência artificial, a projeto eletrônica e outras coisas que eu gosto. E vamos lá. O meu sinal é letra T desenhando assim na mão. É esse aqui. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre começar falando historicamente sobre o processo de desenvolvimento de tudo que a gente tem feito na Rentalk, né? Eu gosto da seguinte frase, que a gente pulou de um penhasco, de um precipício e desenvolveu as asas enquanto a gente estava caindo. E a ideia dessa frase, né, ajuda a explicar mais ou menos como, quando a gente começou, muitas das tecnologias que a gente usa, que hoje são fundamentais para fazer o que a gente faz, e muita coisa do que a gente ainda sonha fazer, nem existiam, né? Inteligência artificial, lá atrás, 2012, era uma coisa muito inicial ainda, tinha rede neural, tinha alguns experimentos bons com rede convolutiva, se eu não me engano, mas eram as coisas assim que ainda estavam muito no começo, né? A gente não sabia do quão promissor isso ia ser em tantas áreas que iam ser importantes para o que a gente está tentando, os problemas que a gente tenta resolver aqui, de comunicação e educação, basicamente, né? Então, nesse período, deixa eu passar. Nesse período, a gente tinha soluções que eram bem
bem básicas para resolver problemas da questão de tradução, que tenham muitas coisas que a gente foi aprendendo com o andar da carruagem, né? Essas tecnologias que foram surgindo, principalmente relacionadas à visão computacional, que é a área da inteligência artificial, que lida com detectar ou entender elementos visuais em imagens, e também o processamento de linguagem natural, que é a área da inteligência artificial e de outros campos que lidam mais ou menos com a questão de linguística, do sentido e significado de uma frase em texto escrito, basicamente. Essas duas áreas fizeram um progresso absurdo nesses últimos anos. A gente vê muitas ferramentas criadas para acessibilidade que utilizam desse progresso que foi feito nessa área, tanto em arquitetura quanto disponibilidade de bancos de dados, né, de datasets, e as ferramentas que é possível construir com essas novas tecnologias são incríveis. Então, voltando um pouquinho para o passado, para como as coisas eram antigamente, a gente teve que desenvolver assim, as primeiras línguas de forma meio que artesanal, né? No escritório, passando arquivo de um para o outro, conversando pessoalmente com quem estava do nosso lado, tirando dúvida na hora, construindo esse banco de dados com um conjunto de ferramentas enquanto a gente estava desenvolvendo elas. E uma das coisas que eu queria explicar mais ou menos era como eram baseado as ferramentas que a gente utilizava antigamente. Elas tinham, fortemente baseadas em texto e animação. Vini, pausa um pouquinho aqui, só um minutinho, só para eu pedir uma coisa. E essas ferramentas eram fortemente baseadas em texto, ou seja, a gente tinha que digitar e escolher sinais usando o mouse. Isso era uma coisa que sempre me incomodou, assim, porque eu achava que a Libras não era eu queria ter mais informação sobre como a Libras era feita, utilizada mesmo no dia a dia, né? E isso trazia alguns problemas para a gente, basicamente porque a gente tinha que construir os sinais antes de dizer como eles seriam usados. Então, às vezes tinha uma diferença entre sinais que a gente às vezes criava e não usava, ou sinais que a gente precisava para interpretar e não estavam prontos. Então, isso causava problema, um pouquinho de frustração para os intérpretes. E com o tempo foi passando, a gente foi evoluindo em questão de desenvolvimento de software e também em outras áreas, mas a gente foi tendo mais confiança em infraestrutura de nuvem para salvar, gerenciar arquivo, mexer com arquivo e tudo mais. E a gente teve oportunidade, alguns anos atrás, 2020, um pouquinho de 2019, 2020, de começar a construir uma ferramenta que tivesse o fluxo dela, não baseado em entrada de sinais via texto ou via mouse, mas via vídeo, que era o que a gente sempre quis, né? E aí foi quando nasceu o que hoje a gente chama de HandTalk Community. Além de ter algumas vantagens muito grandes em relação do community, em relação ao conjunto de plataforma de coleta de dados que a gente fazia anteriormente. A primeira é que ela é descentralizada, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, você usa ela online, qualquer um pode usar de qualquer lugar, não precisa a pessoa estar do seu lado, nem ele não roda numa máquina local, ele está na internet. Isso é excelente. Depois eu explico por quê. A segunda coisa é que, como eu falei, né, ele é baseado em vídeo, ou seja, os dados que a gente pega podem ser reprocessados se for necessário, e o intérprete tem completa e total liberdade para poder dizer o sinal que ele quer fazer na hora, inclusive inventar ou usar modificador, e usar todos os parâmetros de Libras que ele precisar, né? No vídeo tem tudo, tá tudo ali, a informação tá ali de alguma forma,
e a gente pode tentar vários modelos diferentes para extrair esse tipo de informação, se for necessário, né? Inclusive reprocessar com modelos mais modernos, à medida que eles vão tendo a possibilidade de usar mais, de ter mais precisão e de ter mais, e da quantidade de dados e as informações que a gente pode extrair vão aumentando. Então, além dessas duas vantagens, a gente inverteu o fluxo, no caso, né? A gente começa com a interpretação e depois a gente extrai os sinais da interpretação, que é uma coisa que sempre que faz muito mais sentido. Então, a gente separou o community, isso é uma visão geral de mais ou menos como ele funciona. A gente tem vários módulos de gravar vídeo, de separar o vídeo em sinais, encontrar os sinais, segmentos de vídeo que são similares, validar a tradução completa para a gente ranquear as diferentes versões de tradução da máquina e alguns outros modos relacionados à animação também, né? Ver se a animação está ok ou fazer subversões diferentes. E, basicamente, é que isso começa a dar uma chance para a gente resolver problemas que a gente sempre quis resolver, né? Basicamente, um dos importantes é o regionalismo, porque a gente sabe que Libras, ou língua de sinais de forma geral, possuem variações regionais que são bem mais marcantes do que a gente tem numa língua oral, como o português, por exemplo. Ou seja, a gente tem, finalmente, a possibilidade de trazer pessoas de vários lugares diferentes, de vários ambientes diferentes, de estados, países, ou cidades diferentes, que vão poder dizer, olha, essa é a maneira como eu utilizo. Se eu fosse traduzir essa frase no meu local, a gente usaria esse sinal aqui. Então, isso é uma coisa que vai permitir que a gente, construindo uma base de dados até mais robusta e mais diversa do que o que a gente consegue aqui com os intérpretes que trabalham com a gente, e resolver, e dar a opção futuramente do usuário escolher qual região, ou ver quais são as maneiras nas diferentes regiões que um determinado, de que maneira determinada frase é traduzida. Então, isso abre espaço para a gente traduzir de uma maneira mais precisa e que atende melhor necessidades das pessoas que querem aprender, né? A gente já tem mais de 1 milhão de vídeos gravados, de contribuições gravadas, de várias maneiras, né, de vários tipos, e a gente quer crescer isso cada vez mais. A gente entende que sem esse ingrediente de informação sobre língua de sinais, vai ficar fica praticamente impossível a gente resolver esses problemas de uma forma satisfatória, né? Então, o que a gente pretende fazer cada vez mais no futuro é trazer pessoas de fora para que colaborem com a gente nessa premissa, né? nessa tarefa. E a gente criou um hot site onde a gente dá uma explicação breve do que é o community e você pode solicitar parte dessa ferramenta. Você vai poder ter acesso também a algumas coisas que já foram feitas. A gente pretende fazer isso de forma gradual em relação aos módulos. Então, nem todos os módulos vão estar disponíveis no começo, e à medida que você vai ganhando reputação e crédito dentro da ferramenta, você vai tendo acesso a mais opções. E, com isso, a gente pretende construir as ferramentas que a gente já... melhorar as ferramentas que a gente já disponibiliza gratuitamente. Então, você também vai estar, junto com as pessoas que trabalham com a gente, colaborando para construir um sistema de ferramentas mais robusto e que comete menos erros possíveis. Além disso, também tem uma outra coisa que a gente está muito, muito, muito animado, que mudando o community, transformando a ferramenta para captura de vídeo, né? Utilização de vídeo, e fazendo ela descentralizada, ou seja, para que várias pessoas diferentes
se tiverem essa vontade, esse desejo de contribuir, que elas possam contribuir, a gente abre a possibilidade de criar um produto mais diverso, mais plural e de resolver uma coisa que a gente já sonha há muito tempo e que finalmente a gente vê surgir no horizonte as propriedades, assim, o avanço tecnológico que a gente precisa para resolver esse problema, eu vou falar já um pouco, que é o que a gente está chamando internamente de Handtalk Motion. O Motion, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês para explicar como é que ele funciona, tá? Tá? Ele é uma série de modelos de inteligência artificial que basicamente fazem uma coisa que a gente queria já há muito tempo. Essa daqui é a Jéssica, ela trabalha com a gente, e a Jéssica, ela usou a câmera do próprio celular para gravar um vídeo. Não tem equipamento especial, não precisa de luva, ou Kinect, ou está num ambiente preparado. O primeiro modelo que a gente roda em cima da Jéssica é esse de detecção de expressão facial e também de juntas do corpo, né? A gente detecta onde está o ombro, cotovelo, mão e todas as juntas da mão. E a gente roda 2 modelos depois disso. Um que detecta os sinais que ela está fazendo, você vê aqui na sequência, e o outro que faz uma tradução, né, que é bem parecido com o que a gente tem feito na tradução tradicional, de português para Libras. Esse aqui é um exemplo da Luciana, certo? Nossa querida também Luciana, que também trabalha com a gente. E ela está usando o mesmo modelo para a SL, né? Então, a SL, American Sign Language. A gente pode construir vários pares de língua dentro do community e ele pode ser utilizado no mundo inteiro. Então, todos os avanços que a gente faz vão funcionar para todos os pares de língua no futuro. Hoje são os 2 workspaces que a gente tem trabalhado mais, mas a nossa pretensão é de construir tantos pares de línguas quanto existirem línguas de sinais no mundo, né? Sempre que houver alguém que disser, olha, eu trabalho aqui, eu moro no país, em Singapura, eu moro no país tal, XYZ, e eu quero contribuir com o meu par de língua local, dizer qual é a minha língua oral e a minha língua de sinal local e ajudar nesse sistema. Então, é interessante notar que a parte de tradução funciona da maneira como você espera, né? Esse exemplo de SL, a gente vê que a frase é reconstruída também, um futuro para o mundo, e depois ele troca para um mundo no futuro para todos. Então, a reestruturação da tradução, como a gente esperaria que acontecesse, muda de acordo com a quantidade de sinais que ele vai reconhecendo. E isso é uma coisa assim que a gente já sonhava há muito tempo. Desde o começo, a gente começou a vislumbrar que inteligência artificial poderia ser a solução, a chave para isso aí, em 2015 e 2016, né? Quando a gente viu uma abertura de algumas plataformas de bibliotecas de inteligência artificial. Antes disso, a gente sempre dizia que não tinha como. A gente achava que não teria como resolver esse tipo de problema, né? Hoje a gente às vezes vê algumas pessoas falando sobre... a gente entende que esse progresso vai ser gradual, né? No começo ele vai funcionar com um domínio pequeno, mas a gente acredita que, a depender da quantidade de informação e de dados sobre língua de sinais e da quantidade de pessoas dispostas a contribuir com a gente
para resolver esse super problema, se for muito grande, a gente acredita que em breve consegue colocar no aplicativo, dentro dos próximos anos, esse modelo, um modelo como esse, que você pode usar o aplicativo para que ele reconheça os sinais que você está fazendo e possivelmente até transformar isso numa voz gerada pelo celular. Isso é uma coisa que vai fechar assim, o ciclo que a gente já tinha essa vontade, que é de fazer a comunicação entre surdos e ouvintes de maneira bilateral, né? Esse modelo, a Virtude Indica, a gente vai deixar disponibilizado, aberto para quem quiser usar, certo? Se você é surdo ou familiar de surdo e você quer usar do mesmo jeito que você usa o serviço de tradução hoje, você vai poder usar ele sem precisar comprar aplicativo nem pagar isso necessariamente. E é uma das coisas assim que a gente está super, super ultra animado, né? A gente se sente assim realmente na crista da onda, né? A gente já estava esperando em alto mar há muito tempo e finalmente a gente vê que essa onda começa a aparecer. Então, a gente teve esse misto de sorte e visão, não dá para dizer que é somente um ou outro, de ver a tecnologia evoluir e a gente está no lugar certo, na hora certa, para poder usar isso para construir algo que vai trazer uma mudança de vida ou uma melhora de vida, ou deixar a vida pelo menos um pouquinho mais fácil para muitas pessoas que lidam com a língua de sinais de forma geral, né? Ou porque usam mesmo como primeira língua, L1, ou porque tem contato direto ou gosta da língua, né? Se apaixonou pela língua também, como acontece muitas vezes. Ou tem via de um familiar, ou porque simplesmente gosta. Então, eu acho que é essa a minha apresentação, é isso que eu queria falar e mostrar para vocês. A gente está super ultra animado com o futuro, com o que vem por aí. E a gente... Eu sinceramente, assim, eu fico super ultra feliz e satisfeito de saber que a gente está trabalhando em uma coisa que consegue, né, unir tecnologia de ponta com um bem de fato para as pessoas, né? Com uma coisa que vai ajudar muita gente de fato. E é isso, né? Eu queria também deixar aqui registrado, se você é desenvolvedor, se você gosta de desafio, se você tem experiência já trabalhando em coisas que você às vezes acha que não tem muito ponto, né? Ou que você está só ajudando a um microprocesso a ser mais eficiente numa empresa muito grande e quer ter um impacto de fato na vida das pessoas, ou se você gosta de desafio, gosta de usar a tecnologia de ponta como inteligência artificial, e entre outras, dá uma olhada no nosso perfil de vagas, certo? handtalk.me/vagas, que pode ser que tenha alguma coisa esperando você lá também, certo? Venha trabalhar com a gente, que a gente gosta muito. Se você tem conhecimento de Libras e quer contribuir também com esse tipo de solução e ajudar as pessoas a terem mais conhecimento de Libras e facilitar o processo de aprendizado ou de comunicação, possivelmente, entre lá no site do Community e a gente vai receber vocês de braços abertos, tá? A gente está super animado com isso daí. É isso aí. Muito obrigado.